Bem, agora a gente vai começar a terceira parte e a última parte, né, da nossa revisão para a primeira certificação. A revisão da segunda série para a primeira certificação. Então, a gente começa aqui no número 6, que fala assim: complete o texto a seguir com os verbos entre parênteses no Simple Present. Então, vamos lembrar lá do Simple Present. O Simple Present é o presente simples. E aí, dependendo da pessoa de quem a gente está falando, a gente vai colocar um S no verbo ou não vai colocar. A gente vai só repetir o verbo como ele é. Então, vamos ver aqui, ó. Bonnie, tananana, love. Love é o verbo que a gente vai ter que usar, certo? Então, a gente vai ver de quem que a gente está falando para saber se a gente vai ou não colocar o S no love. A gente está falando sobre a Bonnie. Bonnie é um nome de mulher, então Bonnie seria equivalente ao she. Na regra do he, she, it, ou seja, he, ele, she, ela, e it, que é o ele ou ela para coisas, para animais e para tudo que não é humano, a gente vai pegar o verbo, que no caso é love, e vai botar um S no final. Então, love vai virar loves. Então, Bonnie loves. A Bonnie ama, Bonnie loves her Saturdays. Ela ama os sábados dela. Agora, indo para o próximo, na próxima frase ele pede para usar o walk. É o walk que está entre parênteses. E a gente está de novo falando de she, que é ela. Então, na regra, he, she, it, a gente tem que botar um S no verbo. Então, walk vai virar walks. She walks the dog early in the morning. Agora, no próximo, a gente tem prepare. Então tá dizendo assim, around midday, she... De novo, a gente está usando aqui o she. Então, seguindo a regra do he, she, it, tem que colocar um S. She prepares, com S, lunch for her and her husband. They usually... Taranã, agora já é receive. E agora a gente não está mais falando de she, a gente está falando de they. They são eles, porque antes ela estava falando, o texto estava falando dela, da Bonnie, que é aquela lá do começo, né? Que depois vai se referir como she, ela. E agora está falando dela e do marido dela, husband. Então, they, eles. Para they, que significa eles, a gente não usa o S, porque they não entra na regra do he, she, it. Então, é sem S. Então, é só repetir o que está entre parênteses, que é o receive, vai virar receive, sem modificação nenhuma. Então, they usually receive some friends in their house. They, tararã, lunch together. Agora a gente está usando o verbo have. E a gente ainda está falando de they, eles. Então, lembra que a regra do they não se coloca S. Então, a gente só vai repetir o have. They have lunch together. No próximo, a gente vai ter que usar o verbo clean. E, mais uma vez, a gente está falando de they. A regra do they, né, que é diferente do she, do he e do it, não se coloca S por they. Então, a gente só vai repetir clean. After lunch, they clean the kitchen. Depois, a gente vai ter que usar o cook. E agora a gente voltou a falar dela, she. Então, agora é ela de novo, she. E para o she, tem que colocar o S. Então, vai virar she cooks, com S. In the evening, she cooks dinner for her and her husband. Agora, a gente tem que usar o verbo meditate. E, de novo, a gente está falando dela, she. Então, para she, para he, she, it, a gente tem que botar S. Então, como a gente está usando she, bota o S. She meditates. After dinner, she meditates. Agora, a gente tem que usar o watch. E de quem que a gente está falando? A gente está falando de her husband. Her husband significa o marido dela.
O marido dela é ele, e ele em inglês é he. Ou seja, a gente está seguindo a regra do he, she, it. Na regra do he, she, it, a gente tem que botar um S. Mas nesse caso aqui, além de botar o S, a gente tem que botar o E também. Porque o watch, que é o verbo que a gente tem que usar, ele termina em CH. E CH, você precisa, além do S, botar um E também. Então, vira watches, com E-S. Por último, a gente tem aqui o read. E de quem que a gente está falando? De her husband, que é o marido dela, ou seja, he. Ou seja, entra na regra do he, she, it. Então, tem que colocar um S. Então, o read vira reads, com S. Her husband usually watches a football game or reads a book. Então, um lembrete. A regra é, se você tiver trabalhando com he, que é ele, she, ela, ou it, que é ele ou ela para coisas, animais e tudo que não é humano, a gente vai pegar o que está entre parênteses, que é o verbo, e vai botar um S. Se você estiver trabalhando com I, que significa eu, you, que significa você ou vocês, we, que significa nós, ou they, que é eles ou elas, você vai só repetir o que está entre parênteses. Então, por exemplo, he, tananã, tem que usar read, vai ter que usar um S, regra do he, she, it, mais S. Então, vai virar he reads. We, tananã, tem que usar o read também. Então, vai só repetir o que está entre parênteses. We read, sem mudar nada. E pode ser que apareça o nome de uma outra pessoa, mas se referindo a he ou she, ou seja, falando de um ele ou um ela, de um homem ou de uma mulher, ou um menino, uma menina. Por exemplo, se vier my son significa meu filho. Então, meu filho é ele, he. Então, eu tenho que seguir lá a regra do he, she, it, que é colocar o S. Então, my son reads, que significa meu filho lê. Na número 7, ele pede, passe as frases a seguir para a forma negativa do simple present. Na forma negativa, a gente vai dizer que aquela pessoa não faz aquilo. Então, por exemplo, letra A, he meditates. Está dizendo, ele medita. A gente vai ter que falar que ele não medita. Então, a gente vai repetir o ele, he. Vamos colocar o não, e o não ele vai ter que vir acompanhado do does, que é o que a gente usa para he, she, it. Então, o does, junto com o não, que é o not, vira doesn't. Então, ele não, he doesn't. E agora a gente vai colocar o que ele não faz, ele não medita. He doesn't meditate. E aí, atenção aqui, porque na negativa a gente vai tirar o S do verbo. Na afirmativa a gente coloca o S e na negativa a gente tira. Então, he doesn't meditate. Sem S. He cooks lunch. Ou seja, ele cozinha o almoço. Agora a gente vai falar que ele não cozinha. Então, a gente repete o ele, he, não, doesn't, he doesn't cook. Ele não cozinha, cook. Tira o S. E bota o complemento. O que ele não cozinha? Ele não cozinha o almoço. Lunch. He doesn't cook lunch. A letra C é um pouquinho mais difícil, porque começa com her husband. Her husband é o marido dela. E como a gente já falou, né? O marido dela é ele. Então, vai seguir a regra ali do he. Vai ter que usar o doesn't. Só que quem que está fazendo a ação? A ação está sendo feita por her husband, pelo marido dela. Então, a gente vai repetir o her husband, ou seja, o marido dela não, doesn't. O que ele não faz? Read a magazine, lê uma revista. Então, a gente repete o read, só que tira o S e coloca o complemento, uma revista, a magazine.
Her husband doesn't read a magazine. Letra D. They watch a film together. Agora a gente não está mais seguindo o he, she, it. Agora a gente tem o they. E lembra que o they segue outra regra. Para o they, a gente não usa o doesn't. A gente usa o don't. Então, a gente repete a pessoa de quem a gente está falando. They, eles. Não, don't. E o que eles não fazem? Watch a film together. Assistir a um filme juntos. Então, esse restante a gente só repete. Watch a film together. They don't watch a film together. Eles não assistem um filme juntos. Também é um pouquinho mais difícil porque não tem um pronome, né? Não tem he, she, they. Tá falando Elon Musk drinks wine. Ou seja, Elon Musk bebe vinho. A gente vai repetir a pessoa de quem a gente está falando, Elon Musk. Agora a gente vai ver que regra que a gente vai ter que seguir. Elon Musk é ele, então o ele vai seguir a regra do he. Para he, a gente usa doesn't. Então, Elon Musk doesn't, o Elon Musk não, o que ele não faz? Drink wine, ele não bebe vinho. Aí lembra que o drink vai perder esse S, porque ele agora está na negativa. Elon Musk doesn't drink wine. Elon Musk não bebe vinho. Letra F. I walk the dog. I walk the dog é eu, I, passeio, walk the dog, com o cachorro. É uma outra forma de falar. Vocês já viram o take the dog out e tem também walk the dog, que é passear com o cachorro também. Então, a gente está usando I, que sou eu. Então, a gente repete a pessoa de quem a gente está falando, I, eu. Não, para o I, a gente vai usar igual they, don't. Então, I don't, eu não. O que eu não faço? Passeio com o cachorro. I don't walk the dog. Eu não passeio com o cachorro. Letra G. They go to the park. Eles vão para o parque. Então, a gente vai seguir a regra do they, que se usa o don't. Então, they, eles, não, don't, go to the park. Eles não vão para o parque. They don't go to the park. Letra H. She likes Japanese food. Ela gosta de comida japonesa. Agora já mudamos de regra. Agora é a regra do he, she, it, né? Vamos repetir. Ela, she, não, doesn't. Lembra que para he, she, it se usa o doesn't. Like, sem o S, ela não gosta. She doesn't like. Ela não gosta de quê? De comida japonesa. Japanese food. She doesn't like Japanese food. Ela não gosta de comida japonesa. He eats meat. Ele come carne. Agora a gente vai falar que ele não come carne. Então, repete o he. E lembra que a gente está trabalhando com he, que é da regra do he, she, it, que se usa o doesn't. He doesn't, ele não, come, eat, carne, meat. Ele não come carne. He doesn't eat meat. She cleans the garage. Ela limpa a garagem. Então, seguindo a regra do he, she, it mais uma vez, que tem que usar o doesn't. Então, a gente repete de quem a gente está falando. She, ela, não, doesn't. O que ela não faz? Limpa, clean, tira o S e bota o complemento, a garagem, the garage. She doesn't clean the garage. Ela não limpa a garagem. Então, um lembrete para a negativa. Sempre que a gente trabalhar com he, ele, she, ela ou it, ele ou ela, para objetos, animais e coisas não humanas, a gente vai usar, para fazer a negativa, o doesn't e vai tirar o S do verbo. E quando a gente trabalhar com I, eu, you, você ou vocês, we, nós, e they, eles ou elas, a gente vai usar o don't e vai repetir o restante da frase. Então, por exemplo, she cleans, ela limpa. A gente está trabalhando ali com a primeira regra, vai usar o doesn't e tirar o S. She doesn't clean, ela não limpa.
I clean. Eu limpo. A gente está trabalhando agora com a segunda regra. Ou seja, vai usar o don't e vai repetir o resto da frase. I don't clean. Eu não limpo. My daughter cleans. Minha filha limpa. Agora, ao invés de ter o she, que é o ela, eu tô falando de quem que eu tô falando? Tô falando da minha filha, my daughter. Então, eu vou repetir essa pessoa de quem eu tô falando, que é my daughter, minha filha. Vou usar o doesn't, porque eu tô trabalhando com o she, o ela, né? Eu tô falando dela. Então, tem que seguir a regra do she. Então, doesn't e vou tirar o S. Doesn't clean. My daughter doesn't clean. Agora a gente vai para a última questão que fala: passe as frases a seguir para a forma interrogativa do Simple Present. A forma interrogativa é a forma que faz uma pergunta. Então tá lá, Bonnie listens to music. Aí ele está afirmando, a Bonnie escuta música. Então a gente vai transformar isso numa pergunta. Vai virar, a Bonnie escuta música? Para fazer uma pergunta no Simple Present, a gente tem que começar a frase com o verbo auxiliar do Simple Present, que pode ser o do, se a gente estiver falando de I, you, we, they, ou does, se for he, she, it. No caso, a gente está falando da Bonnie. Bonnie é ela, she. Então, começa com o does. Does Bonnie listen to music? Igual na negativa, a gente também tem que tirar o S do listen. Então, virou, a Bonnie escuta música? Does Bonnie listen to music? Agora, na letra B, fala, she cleans the house with her husband. Ela limpa a casa com o seu marido, né? Com o marido dela, her husband. Então, a gente está falando de she. Para she, a gente usa o does. Então, novamente, vai começar does. Repetimos o she, de quem a gente está falando. Does she, o que eu estou perguntando? Se ela limpa. Então, clean, tira o S. E o restante da frase repete, que é o complemento. The house with her husband. Ela limpa a casa com o seu marido? Does she clean the house with her husband? Agora, na letra C, a gente tem their friends visit them. Os amigos deles, their friends, visitam eles, visit them. Então, a gente está falando dos amigos, né? Os amigos são eles. Então, a gente está trabalhando com o they. E para o they não se usa does, se usa o do, né? Para I, you, we, they, a gente usa o do. Então, a frase vai ter que começar com do. E aí, a gente repete de quem a gente está falando. Their friends, os amigos deles. E o que eu quero saber se eles fazem? Se eles visitam eles. Visit them. Do their friends visit them? Os amigos deles visitam eles? Letra D. You enjoy your weekends. Você curte o seu final de semana. Agora a gente está trabalhando com you, que é você. E o you entra na segunda regra, que é do I, you, we, they, que a gente tem que usar o do. Então, do you. O que eu quero saber sobre você? Se você curte o final de semana. Então, enjoy, curte, your weekends, seu final de semana. Do you enjoy your weekends? Você curte seu final de semana? E agora, na letra E, a gente tem Elon Musk drinks beer. Então, a gente está falando de Elon Musk. E lembra que Elon Musk é um homem, então é he. Então, tem que seguir a regra do he, she, it. Na regra do he, she, it, a gente usa o does. Does, aí eu repito o nome de quem eu estou falando, que é Elon Musk. Drink, tiro o S. Beer. O Elon Musk bebe cerveja? Does Elon Musk drink beer? Letra F. Elon Musk works a lot. O Elon Musk trabalha muito. Então, a gente está falando de Elon Musk, que é he, ele. Então, a gente tem que seguir a regra do he, she, it. E para he, she, it se usa does. Então, começa a frase. Does, repito de quem eu estou falando, Elon Musk.
o verbo work, sem S, e o complemento, a lot, muito. O Elon Musk trabalha muito? Does Elon Musk work a lot? Letra G, Bonnie walks the dog, ou seja, Bonnie passeia com o cachorro. Bonnie é ela, she, então a gente tem que seguir a regra do he, she, it, que se usa o does. Então a gente começa a frase com does, repete o nome da pessoa de quem a gente está falando, Bonnie, walk, perde o S, the dog, o complemento. Então, does Bonnie walk the dog? A Bonnie passeia com o cachorro? Letra H, they visit his parents, ou seja, eles, they, visitam os pais dele, his parents. A gente está trabalhando com they, então tem que seguir a regra do I, you, we, they. Na regra do I, you, we, they, a gente usa o do para fazer pergunta. Então, a gente começa a pergunta com do, repete a pessoa, they, e agora repete o resto da frase. Visit his parents. Eles visitam os pais dele, ou seja, do they visit his parents? Letra I. You like your English teacher. Agora a gente está falando de you, então tem que seguir a regra do I, you, we, they. Na regra do I, you, we, they, a gente começa a pergunta com do. Então, do you e repete o resto da frase. Like your English teacher. Você gosta da sua professora de inglês? Do you like your English teacher? E por último, she lives in Rio de Janeiro. Agora a gente está de novo trabalhando com she, então tem que seguir a regra do he, she, it. E na regra do he, she, it, a pergunta começa com does. Does she, o live, vai perder o S. Does she live in Rio de Janeiro? Ela mora no Rio de Janeiro. Então, um lembrete para interrogativa, para a gente fazer pergunta. A gente tem duas regras, a regra do he, she, it e a regra do I, you, we, they. Na regra do he, she, it, que é para ele, ela, ou ele ou ela, para objetos, animais e coisas não humanas, a gente vai começar a frase com does e vai tirar o S do verbo. E na regra do I, you, we, they, que é eu, I, you, você, vocês, we, nós e they, eles ou elas. A gente vai começar a regra com do e o restante da frase se repete. Então, por exemplo, he lives, ele mora. A gente tem que começar com o does e tirar o S do verbo. Does he live? You live, você mora. A gente vai seguir ali a segunda regra, que tem que começar a frase com do. Do you live? Você mora? E your friends live. Nesse caso, está falando seus amigos, friends, live, que é moram. Então, para perguntar, os seus amigos moram? No caso, se a gente está falando os seus amigos, a gente está falando deles, they. Então, tem que seguir ali a segunda regra. E na segunda regra, tem que começar a frase com do. Do your friends live? Os seus amigos moram? E assim, a gente finalizou aqui toda a revisão para a prova. Boa sorte e bye bye!